Amém, queridos? Sejam bem-vindos na casa do papai, a tua família, a tua comunidade. Vida em Cristo, vida em Cristo. Vou ficar bom nesse negócio. Obrigado. Vida em Cristo. E nós vamos dar sequência, hoje é o nosso segundo culto, né? Eu creio que o Espírito Santo está nos abençoando, nos preparando. E eu, pela fé, já posso ver esses lugares tomados por irmãos que vão estar sendo treinados e preparados para nós causarmos um impacto nessa cidade através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. O mesmo poder que entrou naqueles homens ali no dia depois do Pentecoste, aonde Filipe ia, o milagre acontecia, Pedro até a sua sombra curava, os lenços de Paulo, muitas vezes Paulo não podia ir, a Bíblia diz em Atos que ele falava, eu não posso ir, já estou com compromisso, minha agenda está cheia. Paulo, mas ele está morrendo, faz o seguinte, orava ali, coloca esse lenço embaixo do travesseiro dele, e na mesma hora aquele doente era curado. Então nós vamos viver isso, porque isso é para a igreja de Cristo. Eu costumo dizer que Jesus veio transicionar, do judaísmo para o cristianismo. Até o dia do Pentecoste havia a religião judaica, havia os costumes judaicos, havia ali, e Jesus veio transicionar então do judaísmo para o cristianismo. A partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio na terra, ali nasceu o cristianismo, ali nasceu a igreja de Cristo, com a missão de continuar o ministério de Jesus, e isso engloba tudo, não é só a palavra, mas os sinais, os prodígios, maravilhas, porque Jesus disse que os sinais seguiriam aos que crescem, e disse mais, que vocês fariam obras maiores do que eu fiz. Então essa é a nossa missão. E terça-feira nós tínhamos um culto chamado Tadel, que era um treinamento avançado de líderes. E agora esse culto, ele tem o nome de culto do renovo. E nós vamos trabalhar bastante, nas ministrações sobre discipulado, sobre células, os pequenos grupos. Por quê? Vamos trazer base bíblica para isso, para essa chama reacender no nosso coração. Por quê? Porque o motivo da igreja estar aqui é justamente para isso, para cuidar, para gerar novos discípulos, para gerar comunhão. A Bíblia não diz que era pelos sinais. Jesus disse, vocês serão conhecidos porque vocês vão amar uns aos outros. E para amar o meu irmão, eu preciso comer um quilo de sal com ele. Precisa ter comunhão. Eu não amo quem eu não conheço. Não amo. Eu vou amando a partir do momento que eu vou tendo um relacionamento. Eu vou estar junto, vou começar a ver os defeitos, mas as qualidades vão pesar mais que os defeitos. Então os defeitos a gente deixa para lá. Aprende a conviver, e aquelas qualidades vão encher o nosso coração de alegria. Nós vamos aprendendo a amar, a desenvolver. Isso é através do quê? De um relacionamento. E a palavra mais bíblica para esse relacionamento chama-se discipulado. Porque não é um mero relacionamento, não é apenas comer um frango com piqui da irmã. Faz tempo, hein? Eu comi uma vez aqui, ó. Não é só comer um frango com piqui, mas é o relacionamento de poder entre um ossinho e o outro, um piquezinho e o outro, você compartilhar algo da palavra. E como diz a palavra, nos templos e nas casas, de dia e de noite, onde eles estavam, como nós aprendemos aqui com a nossa pastora, quem teve, as mulheres, eu tive o privilégio de estar aqui, mesmo sendo macho, mas ela falou aqui, a alegria de Jesus de estar à mesa. Onde Jesus estava, ele colocava uma mesa. Você vê Jesus à mesa. Os meninos estavam pescando, não pescou nada. Quando chegaram na praia, estava ali uma mesa. Os peixinhos sendo assados, esperando eles virem. Enfim, todos os lugares que Jesus estava, havia uma mesa posta. Era na mesa que ele falava os mistérios ali com os discípulos. Foi na mesa, enfim. Então, não é por acaso que nós vemos vários e vários textos bíblicos, os ensinamentos do Novo Testamento, todos eles focados. A igreja que se reúne na casa de Áquila, a igreja que se reúne na casa de fulano, esqueci o nome das mulheres lá, mas tem várias referências de que a igreja estava reunida. Quando Pedro foi preso, eles se reuniram numa casa para orar.
E Pedro foi liberto, o anjo foi lá, libertou, tal. A oração estava tão intensa, eles estavam tão compenetrados que ele bateu, ninguém escutava aí. Jope, se eu não me engano, o nome da menina. Falou, Pedro está aí. Falou, não, Pedro essa hora já está degolado. Não está, eu escutei ele bater na porta, vamos abrir. Será que não é o guarda? Será que não é alguém? Será que não é a emboscada? Não, é Pedro, eu conheço a voz de Pedro. Tem um disquinho, deve estar perdido lá. Que um lado era a história de Pedro, o outro lado era a história de Jonas. Um disquinho amarelo e vermelho. E ela falava, é Pedro, eu conheço a voz de Pedro. Isso aí eu lembro quando eu era criança. E o pessoal, cale, Pedro já está morto. E o fundinho, fui lá atrás, hein? 1900 bolinha. Mas aonde os irmãos estavam reunidos? Nas casas. E eu já ministrei uma vez aqui uma palavra sobre isso, que é no partir do pão. Jesus, quando começou o seu ministério, era nas multidões. Jesus era conhecido pelo fato de atrair as multidões. Quando ele morreu e ressuscitou, ele foi reconhecido no partir do pão. E ali começou a fazer só pequenos encontros com seus discípulos em lugares. E depois ele foi aos céus. Então, depois da ressurreição de Jesus, o mistério muitas vezes vai estar sendo revelado. É no partir do pão. É quando nós sentamos à mesa. É quando sentamos à mesa. E eu queria dar continuidade hoje falando sobre discipulado, poder para testemunhar. Nós falamos semana passada, discipulado, poder transformador. E nós vimos ali Moisés trabalhando na vida de Josué. Moisés investiu na vida de Josué, fez de Josué um valente. Ele conquistou, levou o povo à terra prometida, venceu todas as batalhas, mas ele pecou, porque a Bíblia diz que ele não discipulou. 2 gerações, a geração dos seus netos, não conheciam Jesus, não conheciam Deus, não conheciam o Deus de Israel. E eles começaram aí, seguiram outros deuses. Nós vimos que o poder é transformador. E eu queria hoje falar sobre o poder para testemunhar. Vamos ler aí Atos capítulo 1, versículo 8, próximo slide. Diz assim, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele já estava vendo ali, Osasco está quase, Itapevi, mais um pouquinho, chega nos confins. Só seguir reto, autonomista, que já está quase chegando nos confins. Então, a manifestação do Espírito Santo, o poder, ele tem uma finalidade. Não é só para a gente ficar aqui, como diz o pastor Luiz Hermínio, né? Ficar chapado. Não é só para ficar chapado, né? Caído pro chão e tal, rodopiar. Domingo nós estávamos aqui, já no finzinho, já não tinha mais ninguém aqui na frente. E aí os 2 irmãozinhos falaram, vocês podem orar pela gente? Pode. Aí daqui a pouco começa a rodopiar e a irmã começa a chorar ali, já começa a acender ali de novo, e pega daqui, pega a Nilda de lá. Falei, irmão, já tinha acabado, irmão. Mas tudo bem, vamos embora. Segundo tempo, prorrogação, né? Amém? Não tem tempo ruim, queridos. A presença de Deus, a gente não pode se apressar de sair dela. Então, há algo específico. Quando falamos de avivamento, muitas vezes, por muito tempo, a igreja, principalmente as igrejas mais na linha pentecostal, ficaram presas que o avivamento era só isso. Eram reuniões onde a gente rodopiava, e pulava e sapateava e amém, ia para casa, muito espiritual, aleluia, glória a Deus. Mas a verdadeira função do avivamento, quando a gente olha na Bíblia, o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo, foram repartidas línguas como de fogo, ouviram como se fosse um vento, e Pedro na sequência já ganha 3.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados naquela época. Então cada homem tinha as mulheres, não tinha televisão, bota aí um sabia um escorregador, uns meia dúzia de filhos, então bota a gente aí. 3.000 era só para começar, 3.000 homens, fora a prole, que era bastante. Numa pregação, mais para frente Pedro está indo de novo, prega de novo, aproximadamente 5.000 pessoas. E aí, vamos botar gente aí, tudo fruto daquele avivamento que aconteceu ali. Aquilo trouxe um encorajamento, aquilo trouxe um poder, né? Um poder para testemunhar. Por que é preciso poder para testemunhar? Porque muitas vezes você pode testemunhar para alguém onde vai ser preciso manifestar algo de Deus.
os dons vão precisar ser manifestos ali. Às vezes a pessoa pode ficar possessa, às vezes a pessoa pode falar, tá, você está falando de um Deus que é bom, é isso, aquilo e outro, eu estou doente. Por que eu estou doente? Eu falei, não, então eu vou mostrar que Ele é bom. Vou orar para você, você vai ficar curado aqui. Você tem que ter essa ousadia, esse poder, essa autoridade. Isso vem quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou revestido com esse poder que já veio, lá em Atos 2, quando você conhece. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como ser uma testemunha de Cristo no mundo de hoje? Como eu posso ser? Porque a palavra testemunho quer dizer, testemunhar é presenciar algo. Por isso eu falo, tem alguém aqui que viu a cena? Tem. Então você vai ser a testemunha. Então carrega a pessoa. Então normalmente, presenciar um fato é ter conhecimento da causa. Então como testemunhar de Cristo hoje se nós não estávamos lá? Se a gente não viveu, não viu Cristo ser crucificado, só no filme do Mel Gibson. Ou aquele que passa 480 anos na Páscoa, que já está até quase preto e branco, né? Só assim que nós vimos. Mas nós estivemos lá. E como nós podemos então, com ousadia, testemunhar? É verdade, é isso mesmo, eu acredito. Porque a testemunha é aquela pessoa que estava ali no local. Aconteceu um acidente, o policial vai dizer, alguém viu alguma coisa? Vi. O rapaz estava embriagado, passou no farol vermelho, a culpa é do cidadão ali. Então vamos lá que você vai testemunhar, porque você viu, e nós não vimos. Então como testemunhar de Cristo? Como ter essa ousadia, como ter essa certeza? Uma coisa é eu falar daquilo que eu vi, uma coisa é eu falar, eu acho que foi fulano. Outra coisa é eu falar, eu vi que foi fulano, eu testemunhei, foi fulano que fez isso, foi minha mão no fogo, porque eu vi. Agora outra coisa é falar, disseram, parece, eu acho, fica um negócio na nuvem, alguma coisa mais superficial. Então como eu vou falar, eu sei que Jesus é, mas eu não vi, eu não estava lá. Eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu não vi Ele multiplicar os pães, eu não comi do pão nem do peixe que Ele multiplicou. Eu não estava no casamento para tomar uns vinhozinhos lá podia, tomar um vinhozinho devagarzinho. Não estava lá. Como então, nos dias de hoje, eu posso testemunhar, né? Então, o nosso testemunho de Cristo, nos dias de hoje, é pela fé na sua obra e na sua palavra testemunhada e atestada pelos apóstolos, pelos evangelistas e pela primeira comunidade cristã. Os apóstolos conviveram com Jesus. O que eles viram e ouviram de Jesus e depois proclamaram continua verdadeiro até hoje. Sabe por que eu posso? Porque alguém discipulou o outro. Porque o que é discipular? É ensinar a guardar tudo aquilo que eu vos disse. Então alguém contou para outro, que contou para outro com tanta verdade, com tanta veemência, com tanta autoridade, que esse outro, mesmo não tendo visto, ele acreditou e disse, é isso mesmo. E aí ele testemunhou para outro, sabe, Jesus fez isso, mas você não viu, mas eu creio, eu acredito, tal. E assim vai. E chegou até nós esse testemunho. E agora o que acontece? Nós precisamos desse poder que nos capacita, que nos encoraja. Lembra? Pedro, há uns dias antes, negou Jesus. Depois Pedro, cheio do Espírito Santo, virou um leão. Começaram a dizer, ei, crentaiada, chaparam o coco na madrugada, todo mundo cantando e tal, falando umas palavras doidas, falando mole, suri. E Pedro levanta e diz, que é isso? O que está acontecendo aqui nada mais é do que o cumprimento do que o profeta Joel disse, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito. E aí o pessoal fala, eu posso também? Pode. 3.000 almas se entregaram a Jesus, na ousadia daquele Pedro, que anteriormente negou Jesus, disse, eu não conheço esse cara não. É o que o poder do Espírito Santo, quantas vezes você já viu, né? A geração que chegou agora não viu ainda, mas vai ver em breve, os testemunhos dos encontros com Deus, de pessoas que não falavam nada, em público, e quando chega no encontro, depois de ter sido cheio do Espírito, pega esse microfone e você tem que brigar, o outro quer falar, e a pessoa pega e fala na autoridade que Deus fez na minha vida, e que não sei o que, fala, amém, passa a vez para o outro, e segura, e vai, e fala, porque quando o Espírito Santo
toma, entra, algo acontece. Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos encoraja, né? Então, esse testemunho tem um nome. Não é apenas falar, mas é ensinar a guardar. Isso chama-se discipulado, Mateus 18. Palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar dos princípios, falar para as pessoas. Olha o que Paulo fala aqui aos Colossenses: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo e esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, ele procurava fazer algo muito eficaz, muito produtivo. Para quê? Para gerar Cristo na vida das pessoas. Para fazer com que essas pessoas chegassem à estatura de varão perfeito. Qual é a finalidade de um bom discipulado? É fazer o seu amigo, o seu companheiro de caminho, alguém mais parecido com Jesus. Não é para fazer mais parecido do que você. Tem alguns ministérios, né, que o cara tem que pregar igual o líder. Irmãos, todo mundo prega assim, porque tem que pregar igual o líder, ele é o discípulo do líder. Não, nós precisamos ser discípulos de Jesus, cada um na sua individualidade, no seu trejeito. Uns mais serião, outros mais brincalhão, que não é o meu caso. Mas a gente tem que fazer do nosso jeito, ensinar as pessoas a serem discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, mais parecidos com Jesus. E Paulo fala que ele sentia fadiga até, muitas vezes, cansaço. Mas ele fazia com eficiência, ele procurava ser o mais eficiente possível para gerar Cristo na vida das pessoas. Quem sabe lá atrás a gente deu umas vaciladas, pisamos um pouquinho fora, e aquilo que era para ser eficiente no cuidado, no ensinar, às vezes destoou, saiu um pouco do trilho, e é um encontro que era para falar da palavra, né? Nós tivemos já experiências de muitas vezes perguntar para alguém que de repente o discipulador foi embora, e a pessoa ficou sem alguém, e fala: poxa, eu vou preparar um discipulador para você. Que página que você parou da revistinha? Nunca nem vi. O que vocês falavam? Mal do pastor, mal da Rosaninha, mal de todo mundo. Que bom saber. Por isso que o irmãozinho mordeu a língua e morreu com veneno. Sumiu da igreja. Então, muitas vezes nós, às vezes, perdemos o foco. Mas o discipulado bíblico, o discipulado de Jesus, aquilo que ele veio para trazer e ensinar para que eu ajude o meu irmão a ser mais parecido com Jesus, da mesma forma que eu estou sendo ajudado por alguém a ser mais parecido com Jesus. E nós estamos, conversando com o pastor Pedro, porque isso não é um capricho de uma visão, mas é a Bíblia, a essência do Evangelho é essa, não tem outra. Ganhar as pessoas para Jesus, discipular e fazer delas alguém melhor, mais bonitinho, mais parecido com Jesus. Aquele caminho que a gente aprendeu: ganhar, consolidar, treinar e enviar. É o que a gente vê Paulo fazendo, é o que a gente vê Barnabé fazendo com Paulo, é o que a gente vê Jesus fazendo com os discípulos, é o que a gente vê todo o tempo na Bíblia. É Elias fazendo com Eliseu, enfim, a gente vê na Bíblia isso. É Deus fazendo com Adão, só que Adão não quis, preferiu ganhar a liberdade, né? Eu sempre gosto de falar isso. O pecado de Adão foi a individualidade. Ele quis ser individual, ele quis estar sozinho, que é o mesmo pecado do homem hoje, que é caminhar sozinho, não quer depender de Deus. Por isso que João 16 fala: o Espírito Santo virá e vos fará lembrar do pecado singular, justiça e juízo. Existe um pecado, a minha independência de Deus. A minha independência de Deus gera prostituição, maledicência, gera todo o salário do pecado e o fruto do pecado. Mas o pecado do homem é único. A serpente disse: quando você comer do fruto, você não vai precisar mais esperar a viração do dia para Deus vir falar. Você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Você vai poder decidir se você quer fazer o bem e você quer fazer o mal. E aí eu te pergunto, aproveitando, isso eu aprendi com o Laércio, na Escola da Vida, quando a gente tinha aqui. E vamos ver o coral aqui. O que Deus quer que você faça? O bem ou o mal? Cadê o coral? Que não foi? 1, 2, 3, afina o tom aí. O que Deus quer que você faça? O bem ou o mal? Nem o bem nem o mal.
o bem e o mal foram descobertos no jardim do Éden. Deus queria que Adão fizesse a sua vontade. Porque às vezes para nós o que era bom, para Deus é mal. Saul, para ele era bom deixar os boizinhos, que ele falou, vamos fazer um sacrifício para Deus. E Deus falou, mata tudo. Mata até a sombra se você conseguir. Ele deixou o boi e deixou o rei, mas não para dizer que Deus era bom. Ele amarrou o rei nele e falava, matei o rei, eu matei todo mundo, e o reizão está aqui, meu escravo. E ainda deixou uns boizinhos ali para fazer um sacrifício. Deus falou, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, para Deus, muitas vezes, o que para nós, aos nossos olhos é mal, Jonas, Deus falou, vai lá e fala que o povo vai morrer. Jonas falou, o rei esperto, falou, eu conheço esse Deus de Israel, vamos proclamar um jejum. Até os animais, até as crianças, ninguém vai comer, ninguém vai beber. Deus mudou. Aí Jonas ficou bravo. Falei, Senhor, eu não queria ter ido lá, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso. Eu queria que aquele povo morresse. Não sobrasse um, mas o Senhor ouviu o clamor deles, a oração deles. Agora eu vou morrer aqui embaixo da figueira. Por quê? Porque às vezes o que é bom para Deus não é bom aos nossos olhos. E o que é bom aos nossos olhos não é bom para Deus. Então Deus quer que façamos a sua vontade. O conhecimento, esse conhecimento do mal e do bem, veio justamente por conta do fruto que era proibido, que não era para comer. Então nós precisamos desenvolver e treinar e ativar essa questão de cuidado, de trabalhar a vida do irmão. Você consegue perceber que se não dermos continuidade a esse princípio bíblico, esse testemunho pode ser interrompido? Chegou até aqui, e se nós falarmos, não vou mais proclamar isso tudo, as próximas gerações não vão conhecer o Deus de Israel. Por quê? Porque o discipulado é algo que eu vou passar a informação com a mesma veracidade que aqueles discípulos passavam, porque eles viveram, nós não. Então nós temos que estar cheios desse Deus para podermos passar com a mesma convicção para as pessoas que estão ao nosso redor. Falar de um Jesus que nós não vimos, nós não comemos dos seus milagres, nós não vimos o cego, nós não conduzimos, ajudamos o cego a ir no tanque para lavar o rosto, nós não damos a mão para ajudar o paralítico a levantar, nós não estávamos ali no meio da multidão quando aquela mulher tocou nas suas vestes, mas nós recebemos de alguém um ensinamento tão poderoso e tão cheio de unção, que essa convicção entrou no nosso coração, e agora nós precisamos passar isso. A começar aonde? Muitas vezes no nosso lar, e depois a gente dá sequência. Olha, só voltando, repetindo o texto da semana passada, olha o prejuízo quando isso não acontece. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Olha o que acontece. Os netos de Josué. Josué foi um homem muito bem discipulado por Moisés, mas ele não teve a mesma destreza de levantar um discípulo. E aí os seus filhos não foram discipulados, por conta disso os seus netos também não foram discipulados. E a geração dos netos de Josué se desviaram totalmente, a ponto de o negócio descambar feio em Israel. E Deus tem que levantar, por vezes, juízes. Cada geração ele levantava um juiz. Débora, enfim, o homem lá, esqueci o nome dele, Gideão e tantos outros que eu não lembro o nome, que os nomes difíceis. Então cada levantava um, conseguia vencer alguma coisa, até que Deus teve misericórdia e saiu da era dos juízes. Sansão saiu da era dos juízes e começou a entrar, partindo para os reis. E aí também no rei já pisaram na bola, porque Deus queria ser o rei deles, e eles pediram um rei humano, quero Saul. Então vai Saul. Mas Saul não era o homem segundo o coração de Deus. E aí Deus levanta então Davi, e é aquela coisa toda que você conhece. Mas tudo por quê? Porque um homem muito bem treinado,
valente, homem de guerra, valoroso, tal, levou o povo ao ponto final. Moisés começou todo um trabalho, mas foi Josué que conseguiu levar o povo até a linha de chegada. Mas ele pecou não tendo um sucessor, não treinando alguém, e os seus netos saíram fora. E aí naquela época era que nem a Bíblia fala aqui, que eles começaram a ter os costumes dos povos. O que acontecia naquela época? Às vezes ele estava lá, o israelita olhava, a moça da tribo do outro lado, gostava, aquele flerte, aquela coisa, só love. E aí o cara falava, eu te aceito para casar com a minha filha, mas você tem que fazer tal cerimônia, tal pacto, tal. E o cara doido para casar, faço qualquer negócio. E aí isso ia contaminando, até que eles perderam o contato total com o povo de Israel, com o Deus de Israel. Então, estamos fechando. Um grande poder, ele acompanha um grande propósito. Essa frase é muito importante. Um grande poder, ele acompanha um grande propósito. Jesus não ousou enviar os seus discípulos para fazer tão grande e nobre tarefa, que é fazer discípulos, sem antes prometer a sua presença, acompanhando-os de uma forma especial e o revestimento de poder sobrenatural do Espírito Santo. Eles concluíram a faculdade teológica, Jesus me ensina, e Jesus disse, agora vocês precisam guardar, o Espírito Santo trazer o certificado de conclusão de curso. Sem ele, vocês não vão poder fazer nada, vocês não serão reconhecidos. É ele que vai trazer o reconhecimento. Como um médico, como um dentista. Você fala, eu fiz a faculdade, cadê seu diploma, cadê sua carteirinha? Não tenho. Você não vai poder atuar. Mesma coisa, os discípulos. Cadê o seu revestimento? Cadê o seu certificado? É o batismo com o Espírito Santo. Foram vistas línguas como que de fogo. Será que tem alguma coisa, você consegue perceber alguma coisa com relação ao que nós estamos vivendo? Um grande poder acompanha um grande propósito. Nós temos vivido dias de poder aqui. Dias de unção, dias de manifestação sobrenatural. E isso tem um propósito. É de ganhar as vidas, é de encher esse lugar de pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. É de impactar a cidade de Osasco através das nossas vidas. Um grande poder, ele acompanha um grande propósito. Deus vai derramar, vai selar as nossas vidas para esse propósito. De ganhar, de consolidar, de cuidar, de enviar. Então Deus está nos preparando, está nos capacitando. Nós estávamos conversando hoje, o pastor Pedro, tem novidades chegando aí, fresquinhas, que vocês vão ficar muito animados. Muito animados. Deus está preparando coisas maravilhosas para nós continuarmos trazendo a lenha para queimar. Como nós cantamos, o fogo não se apaga e não se apagará. Ele vai arder. E para fechar, no final, já estamos aqui no finalzinho. João 14, 16 a 20, fala da vinda, que o Senhor ia enviar o Consolador. Então, o maior segredo para nós termos sucesso em tudo que nós vamos fazer, e principalmente nessa questão de transmitir a obra do Senhor, as palavras, os ensinamentos, através de um discipulado eficaz, eficiente, primeiro, ser cheio do Espírito Santo até transbordar. Até transbordar. A Bíblia fala que rios de água viva vão fluir do nosso interior. Então, se ela vai fluir, é porque ela vai jorrar. E nós precisamos estar disponíveis para isso. É como um vulcão. Ele quer entrar em erupção, mas se eu fechar os meus lábios, ele não tem como sair. Eu preciso abrir e deixar ministrar, e deixar fluir, e deixar sair. Então, para eu ser um discipulador eficiente, para eu realmente fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, com propósito, com ousadia, com frutos abençoados, eu preciso estar cheio do Espírito Santo até transbordar. Eu preciso
Ponto 2, manifestar os frutos do Espírito. Gálatas 5, 20. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Então eu preciso ter esses frutos, porque vai ter umas horas que dá vontade de dar uns petelecos. É como uma criança recém-nascida, né? Você acabou de limpar, tal, fez aquela sujeirada toda, você limpou, passou o lencinho e tal. Quando você fechou, você fala, coisa linda da mamãe, você só escuta o barulhinho. Pronto. Encheu de novo. Aí você não vai pegar a criança, embolar junto com a fralda e falar, não, só dá trabalho isso aqui, vou mandar tudo pro lixo. Não, você vai ter paciência, longanimidade, de abrir tudo de novo, aquele pacotinho, coisinha linda, cheirosinha. Passar o lencinho, tem hora que o negócio foi até para as costas, aí não dá mais nem lencinho, é banheira, né? Você pega o nenenzinho e está aqui na nuca, aquele creme. Então, assim é o discipulado, assim é a nossa vida. Você fala para o cara, não faça mais isso, tal. Não, pastor, estou firme, eita glória. Daqui a pouco ele liga, pastor, chapei o coco, vem me buscar, estou aqui todo mijado na rua. Aí você vai lá buscar o cara, ajuda a dar um banho, dá um café preto, fala... Rapaz, você falou que não ia fazer. Ah, foi mais forte que eu. Então vamos cuidar. Até uma hora que você vê esse cara dando testemunho, pregando, cheio do Espírito Santo, cuidando de outras vidas e trabalhando na vida de outras pessoas. E, enfim, é isso. Esse é o poder do Evangelho. Se não fosse isso, nós não estaríamos mais aqui, irmão. Era aceitar Jesus. Seja a mão que você levantava, ele já puxava. Quem nesta noite quer receber Jesus como seu Senhor? Você fazia assim, já é abduzido. Não. Mas nós ficamos aqui, estamos aqui justamente para isso, para dar continuidade, para ensinar outros, para pegar outros e falar, vem comigo, vamos caminhar. Aí vai, puxa, vamos embora, vamos comigo. Vou te mostrar uma coisa, aí você passa o melzinho, é um negócio bem legalzinho, você vai gostar. Então vou ver como é que é. Aí entrou aqui com o Espírito Santo já vem. Fala, que bom que você veio, aquela voz aveludada. E já começa aquele trabalho. Então, eu preciso manifestar os frutos do Espírito. Eu não posso ser essa desculpa aí, que eu nasci assim, isso aí é da irmã Gabriela. A irmã Gabriela também precisa se converter. Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não tem nada disso aí não. A irmã Gabriela precisa se converter. Porque o Espírito Santo é que nos molda. Eu tenho que frutificar, eu tenho que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz. Então esse negócio, é meu jeitão. Eu falei uma vez pro cara, se ele não quer, eu já dou-lhe um catiripapo e passa para frente. Não, querido. Você precisa manifestar os frutos do Espírito. Mas não só os frutos. E aí nós entramos na pregação da semana passada, do domingo. Você precisa também manifestar os dons do Espírito. Em muitas situações. Você vai, o discípulo vai falar, vem ao meu encontro, vem falar comigo. E você entrar aqui, já rupia os cabelos do sovaco, os cabelinhos que tem bem em cima do dedo do pé, do dedão assim. Aí você fala, tem alguma coisa errada com esse meu discípulo aí. Aí ele já olha para você, um olho vai para o lado, outro vai para o outro, o pescoço vira para trás e fala com aquela voz grossa, ele é meu. Mas fala, eu sabia que tinha algum negócio errado aí. Aí você fala, sai dele, que Jesus já pagou o preço. Arruma esse pescoço, arruma esses olhos aí, essa voz. Então você precisa estar com os frutos, porque vai, normalmente, a gente pode fazer, a gente tem esse projeto de fazer discipulados em grupo, mas normalmente é você e o seu discipulador. E se você está ali no meio do discipulado falando, olha, Jesus te ama. E ele fala, mas eu não gosto de Jesus. Aí você vai fazer o quê? Você tem que estar cheio do Espírito Santo para dizer, ei, diabão, sai fora, já sei que é você. Não adianta disfarçar essa voz aí não. Não adianta disfarçar essa voz, pega as tuas coisas, tudo que é teu, e vaza, porque agora o irmãozinho aqui está comigo. E é só fazer assim, ó. É só fazer assim, que os anjos vêm ao meu socorro. E aí você vai tomar pau, porque eles vêm com a espada de fogo, vêm com o chicote de fogo, vêm com a foice de fogo. Então vaza. Mas eu preciso estar cheio do Espírito, eu preciso ter esse discernimento. No tempo de criança, nas igrejas mais tradicionais, né? Já cheguei a ver dar água com açúcar, a irmã endemoniar lá, dá água com açúcar para a irmãzinha. E o demônio doido lá, dá uma água com açúcar, uma cibalena, um Doril.
que a pessoa acha que não está muito bem. Pega um paninho, bota aqui para refrescar a nuca, porque ela está meio esquisitinha, acho que é pressão alta. É o capeta pegando por aqui, ó, pressionando tudo. E a gente, por quê? Às vezes não havia discernimento. Os dons do Espírito não se manifestavam. Às vezes você vai precisar de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conhecimento. Às vezes você vai entrar no discipulado, o cara está assim, ó. E o Espírito Santo vai dar uma palavra de conhecimento e falar assim: você acabou de pensar em suicídio. Aí o cara faz assim, a lágrima desce. Como é que você sabe? Porque o Espírito Santo acabou de me dar uma palavra de conhecimento. Vamos orar aqui, vamos amarrar esse espírito de morte. Isso é discipulado, é cuidado, é trabalhar, é se importar com a vida de alguém. E é para isso que nós estamos aqui, porque Jesus veio, se importou conosco. Se a gente não se importar, nós tivemos uma irmãzinha aqui que um dia, num momento aí de abrir o coração, ela disse: o meu negócio, pastor, é esse negócio de ficar na porta dando boa noite para quem chegou. Eu não quero sair, eu quero chegar, sentar na primeira cadeira, levantar os braços. Senhor, tudo que você tem para dar, me dá. Acabou, eu me fecho que nem jogador de futebol americano. Olha aqui, final lá, sai trombando com todo mundo, e vou embora, não quero papo com ninguém. Isso não é evangelho. O evangelho é eu tirar minha túnica e dar para quem não tem. É eu tirar minha sandália e pôr no pé do mendigo. Quantas vezes lá no Parceiro de Vida a gente fez isso? Tínhamos um parceiro chamado Negrão de Souza. Ele fala: pastorzão, ó, chique, acabei de comprar 500 conto, uma jaquetona bonita. Não dava 2 minutos. A irmãzinha tremendo, ele... pá. Quantas vezes já voltamos descalço? Põe no seu pé. Isso é evangelho. Se não for para ser assim, como tem os negócios, os memes, né? Se não for para ser assim, os negócios meio maluco, aquela declaração de amor, né? Uma história de um casalzinho que canta lá. Se não for para ser assim, não é evangelho. O evangelho é isso. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo até transbordar. Por quê? Por que transbordar? Porque esse Espírito Santo tem que tocar em outros, não é só para mim. Não é para fazer aqui aquele redemoinho dentro de mim. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não, ele tem que alcançar alguém. Eu preciso manifestar os frutos. Que está lá em Gálatas 5, os frutos, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É um longo ânimo. É eu não desistir, eu estou animado. Que nem tem um pastor Marco, não sei o que, Gregório. Esqueci o nome dele agora, o primeiro nome. Fabiano Gregório. Que ele tem essa palavra aí, ele faz os videozinhos, onde ele prega, ele fala: eu estou animado. E você? Aí a igreja toda fala: eu estou animado. E eu preciso estar cheio para manifestar os dons do Espírito Santo. E para finalizar, ser guiado completamente pelo Espírito Santo. Isso requer intimidade. É isso que nós passamos a buscar a partir desse tempo, desses 12 dias. Né? Uma das ministrações, o Espírito Santo mandou ungir os ouvidos para estar sensível a ouvir a voz do Espírito. Enfim, isso é intimidade. Eu só vou contar alguma coisa da minha vida particular para alguém se eu confio. Se eu sei que essa pessoa é idônea, sei que já tem um tempo que eu confio, tal. Eu não vou falar umas coisas para quem eu nunca vi. Aí o cara fala: extra, bota no jornal e coloca a minha vida aí para todo mundo ver. O Espírito Santo também é assim, ele não vai te dar revelações de Deus se você não tem essa intimidade, aquela coisa toda, de estar chegando aí pertinho, de conhecer Ele, de falar com Ele, de estar junto com Ele. Então eu preciso ter essa intimidade, eu preciso ser guiado completamente pelo Espírito Santo. Conclusão, o apóstolo Paulo disse: para isto eu me afadigo o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Nós precisamos ter essa eficácia, receber essa unção, sermos eficientes, sabemos trabalhar, não perdemos oportunidades. Se nós muitas vezes olharmos com os nossos olhos naturais, nós não vamos. Mestre, você pode curar minha filha? Posso. Jesus está indo para curar a filha, cruza com o centurião. O centurião demanda, o centurião ou a mulher do fluxo de sangue, não sei agora quem interrompeu, já esqueci. Mas alguém interrompe a caminhada de Jesus. E aí, quando Jesus termina ali, naquele momento, ele vai continuar. E o rapaz diz: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jesus não está olhando para a circunstância, para a situação. Ele viu ali uma oportunidade. Ele falou: não, ela só dorme. Vamos continuar.
E aí ele chama os familiares, tira os fofoqueiros, todo mundo para fora, e começa a orar ali. A menina ressuscita e diz: dá comida para ela. Então, nós precisamos estar atentos, ser eficientes. Eu gosto sempre de falar, como é que é o melhor evangelismo? É trazer para aquela pessoa o Jesus que ela precisa naquele momento. Não adianta eu falar de outra coisa. Se a pessoa está precisando de uma cura, eu tenho que manifestar Jesus que cura, o Jeová Rafá. E aí depois vai se abrir a oportunidade para eu falar do amor de Deus, enfim. Eu preciso estar atento, qual é a circunstância, se é a aflição, se é o que é, e eu trazer o Jesus que acalma, eu trazer o Jesus que sacia fome, eu trazer o Jesus que tira o medo. Eu tenho que estar atento. Então Paulo fala que ele pede, ele deseja ser eficaz naquilo que ele está fazendo. E nós precisamos muito dessa eficácia hoje. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra e nós estamos vivendo debaixo de palavras agora, palavras proféticas. O apóstolo José Carlos disse que Deus ia nos dar um crescimento rápido, explosivo. E como eu vou cuidar desse povo? Como que Deus pode confiar pessoas nas minhas mãos se eu não estou pronto para cuidar dessas pessoas? É a mesma coisa Deus falar: a partir de hoje eu vou te dar uma creche. Eu não sei trocar uma fralda, eu não sei fazer um leite, eu não sei fazer nada. Aí vem 50 crianças chorando, eu sozinho, meu Deus, pelo amor de Deus, e agora que eu vou ficar louco? Você dá uma madeira na boca de um, chora o outro aqui, chora o outro lá, corre de cá, chora de cá, pega daqui, pega 5, balança de cá, canta nananenê. Então, Deus só pode trazer os bebês para nós cuidarmos se tiver uma equipe de babás, de cuidadores, de pessoas que vão amar, que vão pegar essas crianças como se fossem filhos delas e dizer: enquanto você não se tornar um adulto, eu não te largo, vou cuidar de você, vou te limpar quantas vezes for necessário, eu vou te alimentar, eu vou te nanar quando se for preciso, matar os pernilongos que estão por fora, pá. Vou cuidar de você. Então Deus vai começar a confiar. Deus vai começar a confiar as vidas. Deus vai começar a confiar as vidas. Nós precisamos estar prontos. Por isso, conversando com o pastor Pedro, no meu retorno, houve esse desejo, essa necessidade de nós retomarmos para estarmos trabalhando esses pontos, para estarmos fortalecendo, revendo de uma forma mais ampla, mais bíblica, mais profunda, e despertar isso, para que você entenda o poder que há nisso, a responsabilidade que há nas nossas mãos. Que o evangelho não é vir no culto, rodopiar, cantar, sapatear e ir embora, mas é eu estar disposto a cuidar, estar disposto a continuar o ministério de Jesus, aí buscar os perdidos, curar os enfermos, libertar os cativos, enfim. Amém?